Fala, meus amigos, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje nós vamos continuar a leitura dos clássicos, do melhor do teatro grego, e hoje Édipo Rei, do Sófocles. Bom, eu acredito que essa seja a história mais conhecida de todo o teatro grego, então fica até um pouco repetitivo, né, contar isso aqui para vocês, mas eu espero que eu dê alguma coisa interessante aqui que faça renovar na memória de cada um de vocês aí essa peça magnífica, tá? Primeiro, o enredo é o que todo mundo já sabe, né? Como que começa? Começa Tebas sendo atacada por uma praga e aí o que acontece? Édipo vai rogar, Édipo como ali o rei de Tebas, e o rei ele tinha também uma função sacerdotal, então as pessoas, o povo vai até o palácio e pede para que Édipo rogue por eles para que essa peste seja dizimada e que o povo volte a viver feliz, viver a sua vida sem medo da morte e tudo mais. Porém, Édipo manda Creonte, que é o seu cunhado, até Delfos para falar com um oráculo, né, e saber como acabar com aquela peste, como destruir e saber a origem do mal para destruí-lo, né? Então ele vai dizer isso, não, calma aí galera, eu já mandei aqui meu cunhado, a gente vai descobrir o que tem que ser feito. E aí eis que volta Creonte e diz que há um assassino na cidade, aquele que matou o rei Laio, está na cidade e ele precisa ser punido para que haja uma purificação. É aquela história do bode expiatório, né, que o NGA vai falar muito bem a respeito disso. Quero até em algum momento trazer o René Girard aqui, que a leitura fundamental assim, é coisa interessantíssima para a gente entender também essa divisão entre o mundo antigo e a humanidade pós-cristã. Então, acontece que o Édipo ele faz esse juramento, diz que ou mata ou vai botar para fora, né, exilar esse desgraçado que matou o rei Laio. Porém, acontece que a partir das investigações, isso é interessante porque meio que tem um tom policial assim de uma investigação rolando. O Édipo ele tanto vai investigar a própria origem do crime como a própria origem dele mesmo, que as coisas se misturam. Vocês sabem muito bem que as coisas se misturam nessa história. Então, à medida que a história, a peça vai se desenrolando, a gente vai ter aqui o cego, Tiresias, que vai ser consultado também, porque o Tiresias é aquele que vê o futuro, né? E o Tiresias vai dizer que o Édipo é quem ocupa o lugar que não deveria, porque ele é o assassino. Édipo vai dizer, porra, você tá louco, meus amigos? Parênteses, o Tiresias, ele é também uma personagem mítica, é muito conhecido porque ele é o velho, meio que oráculo assim, ele vê o futuro, né? Mas ele é também aquela criatura que, andando uma vez pela floresta, encontrou duas cobras brigando, e aí ele fere essas duas cobras, mas a partir dessa ferida ele se transmuta em mulher. E ele passa 7 anos vivendo como mulher, 7 anos depois ele acaba encontrando essas cobras de novo, fere novamente e volta a ser homem. De modo que ele é consultado por Hera e Zeus numa discussãozinha lá de casal, porque Zeus vai dizer que a mulher ela tem mais prazer no ato sexual do que o homem. E aí o Tiresias vai dizer que Hera está errada, porque Hera está dizendo que é o homem. E aí o Tiresias vai dizer que é a mulher mesmo que tem, porque eu sei, eu vivi, eu experimentei. Então ele fala que se o sexo fosse dividido em 10 partes, 9 eram dadas para a mulher e apenas uma para o homem. E aí, por conta disso, pela contrariação, veja só, lidar com os deuses naquela época era muito complicado, porque qualquer deslize você acabava se ferrando pro resto da vida. E aí, por conta disso, Hera vai lá, seu safado, então é desse jeito, vai me contrariar aqui de frente ao meu esposo? Esse cabra safado que vive me traindo por aí? Então é o seguinte, você vai ficar cego. E aí toma a visão. E aí Zeus, por
A obra de um Deus, ela não pode ser contrariada ou desfeita por outro Deus. Então, Zeus, eu não sei se é uma questão... mas eu acredito que seja mais uma questão de respeito do que uma impossibilidade mesmo deles não poderem desfazer a obra do outro. E aí, Zeus, um pouco conduído, né, por conta disso, o cara ficou cego de graça, não teve culpa nenhuma, só veio aqui resolver uma discussãozinha de casais divinos, mas casal. Então, vou lhe dar o dom da premonição, da visão, né? Fecha parênteses, voltamos aqui a Édipo Rei. Eis que acaba se descobrindo que Édipo não era filho dos seus pais, né? Os reis de Corinto. Por quê? Édipo, quando descobriu isso, ele estava num barzinho lá, num barzinho, uma espécie de barzinho, espécie de barzinho lá em Corinto, numa festa, e aí escuta alguém falando de que ele não era filho dos reis. E velho, como sempre, quando tem uma dúvida dessa assim lá na cidade, ninguém pergunta diretamente ao outro, né? No mundo antigo. O pessoal faz o quê? Vamos no oráculo de Delfos. E eis que chega o oráculo e ele descobre que... Então o oráculo fala que ele vai matar os seus pais. Aí, vai matar o pai e casar com a mãe. Aí ele fica desesperado e vai embora, foge de Corinto, diz assim, eu não quero matar meu pai, não sei o que pode acontecer para que eu venha matar, então vou sair daqui. E aí, no caminho para Tebas, eis que ele se depara, que confusão, numa encruzilhada, no meio do caminho, de Corinto para Tebas, de Tebas para Corinto, e ele encontra o rei Laio lá, mas ele não sabe que é o rei Laio. Então, a estrada era pequenininha, ambos estavam nas carrocinhas lá, não sei como é que é na carruagem, não sei exatamente, não fica claro exatamente, né? O Laio sim, ele não. E aí é uma disputa de que ninguém quer sair do caminho do outro. Interessante porque, para que Édipo se torne rei de Tebas, ou o pai morre ou ele tem que matar o rei, né? E aí, eis que o caminho se cruza na estrada e apenas um pode passar. Ou seja, fica bem claro, né? Essa metáfora é bem clara. Então, a disputa acontece, nervos ficam inflamados, eis que Édipo mata tanto Laio quanto o seu séquito, deixando apenas uma pessoa fugir. E aí é que a gente descobre que realmente não há uma má fé da parte de Édipo, porque ele sozinho matou o rei e matou o seu séquito. Mas o cara que tinha fugido disse que não foi um homem só, disse que foi um bando, assim, foi uma quadrilha lá que chegou e saiu matando todo mundo. Por vergonha, né, dizer que o rei os caras foram incapazes de defender o rei de uma pessoa apenas. Enfim, eis que Édipo vai lá, tem a grande... Aqui ele não mostra, né? Mas aqui ele derrota a esfinge que devorava todo mundo que estivesse andando pela cidade. E tinha sido feito... pessoal, acho que foi o Creonte, agora não lembro exatamente quem foi, mas disseram assim, quem derrotar a esfinge vai ser o rei de Tebas, porque o trono estava vago, e vai casar com a rainha, a Jocasta. Beleza, aconteceu isso, ninguém desconfiou de nada, Édipo se tornou rei, o sábio Édipo, aquele que sabia de tudo e derrotou a esfinge através da sabedoria, né? E livrou a cidade desse mal terrível. Eis que a verdade deve surgir novamente quando o mal retorna de uma forma ainda pior, porque existe um traidor no seio da cidade. Então, a coisa começa a se complicar e Édipo vai investigar, né? Mas como assim? E nesse meio tempo, onde está essa confusão, eles recebem um mensageiro de Corinto dizendo que Édipo deve voltar para governar. Mas aí ele diz, não, eu não posso porque eu não quero casar com a minha mãe. Aí o mensageiro diz, não, mas ela não é a sua mãe. A rainha de Corinto não é a sua mãe. Ele diz, como assim? Como assim não é minha mãe? Aí ele fala, não, eu recebi você... Veja, os reis de Corinto, eles queriam muito ter filho, mas eles não conseguiram. E aí eu te recebi de um amigo pastor aqui de Tebas,
ele me deu um bebê, eu levei para eles criaram como filho. Mas você não é filho de sangue. Mas você tem uma afiliação e pode ser o rei. E aí começa a complicar a história. Ele diz, pô, peraí, quem é essa criança então? De onde é que veio eu? De onde é que eu vim então para ser entregue? E aí descobre-se desse pastor, encontra um pastor que estava vivo ainda depois de tantos anos, e descobre através desse pastor que Édipo era filho de Laio e Jocasta e que ele tinha sido dado para o pastor para ser morto por conta de um oráculo que o Laio tinha recebido, de que ele seria morto pelo seu próprio filho. Tá? E aí, pá, se fecha a história. Descobre-se que Édipo é marido e filho da sua esposa, irmão e pai dos seus filhos, e ele matou o próprio pai. O Jocasta enlouquece, se mata. Édipo também fica ainda mais louco, fura os olhos e se autoexila, mas pede para Creonte, que vai assumir o seu trono, que cuide das suas filhas. E assim, cara, esses diálogos são assim, lindos, são maravilhosos de você ler, tá? Eu não quero ler aqui não, porque é curto bom, enfim. É lindo, um negócio assim que você é de arrancar o coração, é maravilhoso. Mas e aí acaba dessa forma, né? Édipo cego, entregue, ele cumpre o que ele tinha dito que seria feito quando ele ainda era rei. Disse, não, ou morto ou exilado será o homem que matou Laio. E aí ele se autoexila, né? Mas o que é que acontece? E esse é o resumo da peça, tá? Eu não quero ler muito não aqui porque são peças curtas, que dá para ler assim num dia. Se você ler devagar feito eu, você lê aí em 2 dias tranquilamente. E vai ser uma experiência absurda. E até Jocasta, de onde Freud tira esse negócio do complexo de Édipo, é Jocasta que fala, quando ela diz, sim, mas que homem, que filho nunca pensou em dormir com a própria mãe? Sabe, meio que, para com essa história, meu filho, pelo amor de Deus. Então, é isso. Mas de onde vem essa punição de Laio de ser morto pelo próprio filho? Eu tenho esse livrinho aqui, A Sabedoria dos Mitos Gregos, Aprender a Viver, 2º volume, do Luc Ferry. E aqui ele vai contar, rapaz, porque Laio, acontece isso com Laio. Vê só, deixa eu ler isso aqui. Isso aqui está na página 386. Ó, Laio se apaixonou pelo jovem Crísipo, filho de Pélops, e tenta violentá-lo. O rapaz horrorizado se suicida e Pélops, louco de raiva e de dor, lança uma terrível invocação aos deuses. Se um dia Laio tiver um filho, que este o mate. Sempre a mesma proporção entre o erro e a punição. Então, sempre o equilíbrio, né? O erro, o famoso olho por olho, dente por dente. E que a cidade de Tebas seja destruída. Que ele morra pelas mãos do filho e que a cidade de Tebas seja destruída. Essa desgraça caída sobre a casa de Laio é apenas não, mas ela é a reviravolta do destino para equilibrar as coisas. Um pecado cometido deve ter o mesmo peso o inverso, ou seja, se você mata o filho de alguém, aqui, né, você deve ser morto pelo seu filho. É um negócio doido dos gregos, mas é isso aí. É interessante saber porque assim não é algo completamente arbitrário, não é um destino completamente forjado pelos deuses para que a desgraça recaia sobre a casa de um homem porque quiseram. Não, alguma coisa aconteceu antes. Se a gente olhar até no Pentateuco, Deus vai dizer, né? Existe uma punição. Dependendo do que você faz, existe uma punição que Deus manda sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Mas, lógico, isso tem muito pano para manga, pode se discutir isso, mas existe também isso aí no Antigo Testamento. Então, coisa interessante, eu fico pensando nessas coisas faz tempo, não sei se vocês pensam. Se vocês pensam e chegaram a alguma conclusão, deixa aqui. E é isso, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu fui um pouco prolixo nele aqui, mas é porque Édipo Rei é uma peça absolutamente fantástica e mexe com tudo dentro de você. E você acaba ficando meio confuso assim, dizendo, porra, mas o que é isso? Como pode? Que coisa terrível.
o que isso quer dizer, por que os deuses criaram essa realidade para esse homem. Uma última coisa, Édipo ele foi furado pelos tornozelos, né, ser morto, e o Zé Nasser, ele dá essa interpretação de que os tornozelos, os pés, eles são símbolo do espírito. Então, Édipo significa aquele dos pés inchados, né? Então, do espírito inchado, do ego inchado. Então, talvez isso mostre muito da personalidade dele. Talvez não, mostre sim. Pensa um pouquinho, tá bom? Como sempre, se você curtiu, se você gostou, deixa a tua curtida, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo que vai me ajudar bastante. E é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!